Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre regras gerais de nomenclatura dos compostos orgânicos. Quando a gente fala de regras e normas, existe um órgão que é responsável por descrever essas regras, postular essas regras. E esse órgão, no caso, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É ele quem determina as formas que devem ser obedecidas para escrever o nome dos compostos orgânicos. Quando você fala de dar nome a um composto, vamos uma estrutura simples. Vamos analisar o que eles analisaram naquela época. Você tem aqui ó, CH3, CH2, CH3. Uma cadeia simples, constituída aí basicamente por 3 carbonos. Bom, já comecei a analisar o sistema. Você tem 3 carbonos dentro dessa estrutura. Para dar nome a esse composto, eu preciso levar em conta isso. Depois, existe uma interação entre esses carbonos. E essas ligações também devem estar previstas na nomenclatura dos compostos orgânicos. Professor, o que mais? Além dessas duas colocações, nós temos a terceira, que aqui é constituído apenas de carbono e hidrogênio. Professor, com isso, aí o PAC separou em 3 partes o nome dos compostos orgânicos: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo indica o número de carbonos presentes na estrutura. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, certo? Bom, o infixo indica o quê? O tipo de ligação que está sendo realizada nessa estrutura. E por último, a função orgânica presente nela. Nesse caso, eu disse a vocês, você tem 3 carbonos, esses carbonos só fazem ligações simples, e aqui eu tenho uma constituição apenas de carbono e hidrogênio, indicando a função orgânica. Beleza? Vamos lá. Professor, vamos dar nome a esse composto. Para dar nome a esse composto, eu primeiro preciso saber o número de carbonos presentes nessa estrutura. São 3. Olha lá, 1, 2, 3. 3, eu vou começar com o quê? Com o prop. Mas só tem prop? Lógico que não. Nós temos aí até 12 formas, né? 12 nomes possíveis. Porque eu tenho cadeia carbônica com 1 carbono, mas eu tenho cadeia carbônica com 12 carbonos. Então eu tenho aqui ó, 1 met, 2 et, 3 prop, que é o nosso caso, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11, 1 dec e 12 dodec. Então aqui eu estou fazendo exatamente, primeiro, eu tenho uma cadeia constituída por 3 carbonos, e para eu representar isso na forma de nome, ou seja, dar nome a esse composto, eu começo com prop. Agora vamos para o tipo de interação que acontece entre esses carbonos. Nesse caso aqui eu só tenho ligações simples. Ligações simples entre carbonos, eu vou ter o infixo an. Professor, e se tiver dupla? En. Se tiver 2 duplas, dien. Se tiver uma tripla, in. Se eu tiver 2 triplas, din. E se eu tiver uma dupla e uma tripla, em in. Beleza? Tranquilo? Nesse caso aqui, nós temos apenas ligações o quê? Ligações simples. Então eu já começo aí, ó, ter uma ideia do nome. Propan, certo? E por ser um hidrocarboneto, a terminação é O. Ou seja, por que eu coloquei O ali? O sufixo que indica a função orgânica desse composto. Nesse caso, o hidrocarboneto é só constituído de CH. Se é só CH, é um hidrocarboneto. E o sufixo é O. Mas se fosse outros compostos, como os oxigenados ou os nitrogenados, como que ficaria, professor? Álcool, terminação OL. Cetona, terminação ONA. Ácido carboxílico, começa com ácido e termina com oico. Amina, terminação amina. Amida, terminação amida. Então sempre o sufixo vai indicar o quê? Vai indicar a função orgânica desse composto. Professor, beleza. E cadeias complexas, galera? O que é uma cadeia complexa? Cadeia complexa é uma cadeia que é constituída de várias ramificações, tem presença de estruturação. Porque até agora o PAC falou só sobre cadeias normais. Aqui eu já apresento ramificação. E quando eu apresento ramificação, eu tenho que primeiramente enumerar a minha cadeia. Não tem como eu dar nome sem eu enumerar. Então eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, assim ó, primeiro a gente firma, depois a gente rifa. Como assim, professor? Para enumerar, primeiro eu faço o quê? Eu vou pela função.
função, insaturação e radical. Ou seja, para enumerar uma cadeia eu tenho que seguir essa sequência. Primeira coisa, eu vou enumerar essa cadeia. E depois de enumerar eu passo a dar nome a ela. Então aqui ó, eu tenho como dar nome a essa estrutura. Então primeira coisa eu enumero, depois eu faço o quê? Dou nome a esse composto. E para dar nome eu vou começar por onde? Pelo radical. Aí eu vou para a cadeia principal. Beleza, jogador? Vamos lá. Vamos que atrás vem gente, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Bom, para eu enumerar, eu tenho que saber quem que é a minha cadeia principal. Quem é a minha cadeia principal? Cadeia principal é a cadeia com o maior número de carbonos. Mas não segue somente essa regra. Por que não segue somente essa regra? Porque existem outras situações que são levadas em conta. Por isso que fala assim, ó, a cadeia principal deve ser a maior possível. Por que a maior possível? Porque existem outros fatores. Quais são esses outros fatores? Função orgânica, insaturação e os substituintes. Então eu não posso só considerar o que? A cadeia principal como sendo a maior, ou seja, que tenha maior na quantidade de carbonos. Eu tenho que olhar como um todo, se a presença da função, se ela tem insaturação, se tem um número de substituintes. Professor, olhando para essa estrutura eu consigo perceber quem é a cadeia principal, porque a cadeia principal é a cadeia que tem maior número de carbonos. Aqui ó, esse cara que não faz parte da estrutura vai ser um radical ou um substituinte. Beleza? Vamos dar continuidade. É como eu disse, para enumerar, eu também vou seguir a mesma regra de escolher a cadeia principal. Grupo funcional, né, para eu enumerar. Depois, dupla, dando preferência à insaturação dupla. Depois a tripla e depois a ramificação. Ok? Então vamos lá, só para a gente fazer um remember. Professor, quando você fala de dar nome a uma estrutura, primeiro eu preciso enumerar ela. E para enumerar eu começo por onde? Pela função, dando prioridade para a função. É a cadeia principal, a maior cadeia, mas tem que dar prioridade à função, à insaturação e ao radical. Ah, professor, e para dar nome, quem são as prioridades? Função e insaturação dando preferência à dupla e depois à tripla. E por último os substituintes. Essa é a preferência. Vamos começar pela primeira preferência, função. Eu vou começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Vamos lá, esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A função está na onde aqui, jogador? A função está desse lado. Se a função está desse lado, você vai começar desse lado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Professor, mas lá do outro lado tem insaturação. Não importa. Você vai olhar para quem? Para a presença da onde? Da função. Ah, e aqui, professor? A função está aqui, ó. Isso aqui é um ácido carboxílico. Se está desse lado aqui, eu vou começar carbono 1, carbono 2, carbono 3. Não importa se do outro lado eu tenho, no caso, do lado esquerdo, eu tenho a insaturação ou se eu tenho a ramificação. Não importa. Porque a função é o primeiro, é a prioridade. Depois vem a dupla, depois vem a tripla. E depois vem os substituintes. Beleza, jogador? Beleza. Quanto à função, tranquilo, o professor está 10. Vamos para a próxima. Insaturação. O que eu falei? A insaturação está ligada diretamente a quem? A dupla como sendo prioridade. Mas presta atenção aqui. Se a minha insaturação estão no mesmo carbono, contando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a preferência vai ser da dupla. Então aqui, ó, eu tenho uma dupla aqui e uma tripla do outro lado. Quem vai ser a preferência? A dupla. Agora, presta atenção. Nessa estrutura aqui, a dupla está no carbono 2 e a insaturação tripla está no carbono 1. Então você vai começar por onde? Pro lado esquerdo. Você não pode contar desse lado aqui, ó, 1, 2, 3, não, por quê? Porque a insaturação está desse lado. Você tem que levar em conta a insaturação, dando prioridade à dupla, depois à tripla. Aqui eu só começo desse lado justamente por quê? Porque a dupla está na mesma posição da tripla. Beleza? Tranquilo? Já em cadeias cíclicas, o que é uma cadeia cíclica? É uma cadeia fechada. Em uma cadeia fechada, galera, o que vai acontecer? Olha só, eu não posso contar assim, ó, 1, 2. Eu não posso tirar o carbono sp2 da ligação dupla ou da ligação tripla, sp. Eu não posso tirar ele. Eu tenho que incluir ele
da forma horária ou da forma anti-horária. Eu sempre vou incluir o carbono que está realizando a dupla com outro carbono. Então eu vou começar contando 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Anti-horário ou horário. Não importa. Não importa. Beleza? Ok. Professor, depois de falado da insaturação, depois de falado da função, né? Depois de ter falado, né, no caso dos ciclos, né, cadeias fechadas, a gente precisa falar sobre os substituintes. Olha, aqui está um problema muito grande. Porque olha para essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Eu tenho aqui várias cadeias principais. E aí eu falei lá atrás para vocês sobre cadeias principais. Nas cadeias principais, o que é a minha cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia com o maior número de carbonos. Beleza. Só que essas três têm a mesma quantidade de carbonos. E agora, José? Professor, eu vou olhar para as ramificações. Vou olhar para as ramificações. Quantas ramificações eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ramificações. E aqui? 1, 2, 3. Eu tenho apenas 3 ramificações. E aqui, professor? 1, 2, 3, 4. Pô, e agora? É lógico que você vai observar o que? A cadeia que tem maior número de substituinte. É a última prioridade lá na hora de escolher a cadeia principal. Você não pode esquecer isso. Beleza? Show de bola. Então essa aqui, ó, vai ser a minha cadeia principal. Aí surge a pergunta, professor, eu encontrei a cadeia principal. Você é show. Show demais. Agora eu quero saber o seguinte. Como é que eu faço para enumerar essa cadeia principal? Eu vou enumerar de baixo para cima ou de cima para baixo? Aí tem uma regra chamada regra de menor soma. O que é essa regra de menor soma, jogador? Você vai enumerar a cadeia de baixo para cima e vai enumerar a cadeia de cima para baixo. E você vai posicionar cada uma dos substituintes, dos radicais presentes. Então aqui, ó, tem um radical aqui, tem um radical aqui, tem um radical aqui, tem um radical aqui, tem um radical aqui. Posicionei, beleza, agora você vai fazer a soma do quê? Isso, do númerozinho que você colocou, você não enumerou a cadeia. Agora vamos lá, no carbono 2 eu tenho 2 ramificações. E aqui, carbono 4, 2 ramificações. E aqui, 6. Você vai somar, ó, 2 mais 4 mais 4 mais 6. Vai dar um total de 18. Agora vamos de cima para baixo. De cima para baixo eu vou ter 2, 4, 4, 6, 6. Somando isso aqui vai dar 22. Como que é o nome da regra? Regra da menor soma. O que é a menor soma aqui? No caso, a primeira soma. Ué, como assim? De baixo para cima. Se ela é a menor soma, eu vou enumerar sempre pela menor soma. Tranquilo, jogador? Show de bola? Aí você vai perguntar assim para mim, professor, mas e se eu tiver 2 radicais posicionados no mesmo carbono, se eu contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, como que eu vou fazer para escolher, né, a forma de eu enumerar? Eu posso escolher qualquer uma? É lógico que não. Depende do que? Depende da ordem alfabética. Ai, professor, é tanta coisa para decorar. É tanta coisa. Aqui, ó, primeiro eu tenho nesse lado aqui um radical que? Fenil. E aqui, um metil. Agora eu vou escolher da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Os dois estão posicionados no mesmo carbono. No mesmo. Se você contar aqui, ó, 1, 2. Aqui, ó, 1, 2. 3. Posicionado do mesmo jeito. O que você tem que fazer? Ordem alfabética. Ordem alfabética é de quem? Do radical. Então olha para o radical. Radical fenil. Radical metil. Quem que vem primeiro? F ou M na ordem alfabética? Vai lá. A, B, C, D, E, F. Opa, tá aqui. Então o F vem primeiro, depois vem o M. Então vou começar contando sempre em ordem alfabética. Show de bola? Show de bola. Pessoal, a última parte é dar nome. Para dar nome a uma estrutura, lembra que eu fiz aqui, ó. Primeiro a gente firma, depois a gente rifa. Começa pelo radical. Então você começa lá, ó, 2-metil, porque eu tenho um radical metil no carbono 2. Eu enumerei desse lado aqui justamente porque está mais próximo do radical, do substituinte. Depois 2-metil, cadeia principal 1, 2, 3, 4. 4-but, só tem ligações simples AN e é um hidrocarboneto que é constituído apenas por quem? Por C e H. Sufixo ou acabou. 2-metil butano.
Beleza? Aí se eu tiver dois radicais no mesmo carbono em carbono diferente, você vai posicioná-los. Por exemplo, nesse caso aqui é no mesmo carbono, mas poderia ser em carbonos diferentes. E aí você colocaria a posição deles primeiro, 2,2, aí vem, eu não tenho dois metis, então você vai colocar o que? Dimetilbutano. Bem simples assim. Pessoal, a última parte é um exercício para fixar tudo que a gente falou hoje com vocês diretamente. Olha para essa estrutura. Primeiro, o que eu faço? Segue a regra, ó. Primeiro você firma, depois você rifa. Então primeiro eu vou fazer o que? Enumerar a cadeia. Vou enumerar. Para eu enumerar, eu começo por onde? Começo pela função. Essa vai ser a minha cadeia principal, porque a cadeia com maior números possíveis de carbono e tem a presença da minha função, que é um alceno. Então vou começar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Por que o senhor começou contando desse lado aqui, professor? Justamente porque aqui está mais próximo da insaturação. Beleza? Agora vamos olhar para os radicais. Esse radical aqui é um radical fenil, tá? Esse radical aqui é um radical isopropil. E agora, para eu dar nome, começo pelos radicais. Vou dar nome. Eu preciso posicionar os radicais. Os radicais estão no carbono 5 e no carbono 3. Espera aí, jogador. Se está no carbono 5 e no carbono 3, agora surge a dúvida. Eu vou começar fenil ou vou começar isopropil? Ordem alfabética. Você vai começar por onde? Pelo fenil. 5, vamos escrever aqui, ó. 5, fenil. O que mais? 3, isopropil. Agora vem a cadeia principal. Vou até apagar aqui a regrinha. Eu sei que você já gravou, né? Agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal tem 7. 7 é o que? Et. Vou tirar o H para seguir a ordem. Et. Quantos carbonos tem? 7. 7 é et. Agora qual a posição da insaturação? No carbono 2. 2 em... Só tem CH na parada? Só CH, professor. Terminação O, hidrocarboneto. Galera, alternativa B. Não pode errar. Primeiro, ó, enumera a cadeia, depois dá nome a essa cadeia. Lembrando que a cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos, considerando a função, a insaturação e os radicais. Aquele abraço, tudo de bom, até mais.